Olá, boa noite, bem-vindo ao Jornal Super News Live, um novo formato aqui do jornal nesta sexta-feira. O nosso jornal é exibido de segunda a quinta-feira no nosso canal Super News no YouTube e também é compartilhado no nosso blog jornalsupernews.blogspot.com. Hoje eu faço um compacto do que foram os assuntos tratados no jornal Super News essa semana no meu canal no YouTube. A gente também está comemorando um número novo de 500 inscritos no canal. Então está quase chegando esse número, falta pouquíssimo. Eu convido você a se inscrever no canal Super News e participar com a gente desse novo formato de jornalismo que já vem trazendo já há algum tempo, com matérias especiais, e aqui no nosso dia a dia com o jornal Super News, que faço agora de segunda a sexta-feira pelo canal do YouTube. Vamos lá então, começamos a semana falando sobre um assunto de destaque internacional, a morte de George Floyd, aquele senhor norte-americano de 46 anos que morreu por uma ação policial, lá em Minneapolis, nos Estados Unidos, e a sua morte foi provocada pelo policial que, de certa forma, provocou o sufocamento de George Floyd. Isso configurou uma asfixia. Ele prendeu o pescoço de George Floyd ao chão e George Floyd dizendo ali que não conseguiria respirar, se defendendo daquela acusação que seria ter passado uma cédula falsa de $20 num comércio local. Isso gerou a ação policial. Claro, o crime tem que ser combatido, mas essa ação policial foi vista como um ato de racismo por parte daquele policial que sufocou o George Floyd, e desde então, a sua morte provocada em 25 de maio gerou uma repercussão enorme a nível global, as pessoas se manifestando, porque é um ato de racismo contra George Floyd. E o racismo não pode acontecer, não nos dias atuais, é inadmissível que isso continue acontecendo. E foi toda essa repercussão que a gente trouxe no Jornal Super News de segunda-feira. Na terça-feira a gente atualizou um pouco sobre a pandemia de Covid-19, aqui em Minas Gerais. Na quarta-feira voltamos a falar sobre o assunto, porque aqui em Minas Gerais a gente trouxe os números nacionais também, tanto na terça quanto na quarta-feira, números expressivos, e com alto número de mortes. Essa semana o Brasil superou a marca de 30 mil óbitos pela Covid-19, e especificamente aqui em Minas Gerais, que é um estado que estava conseguindo controlar bem a pandemia, logo no início que ela surgiu, essa semana a gente está percebendo um aumento de casos em cidades do interior, Isso não se deve somente à abertura das atividades econômicas, mas também à falta de prevenção. Então, as medidas preventivas são tão necessárias quanto as medidas econômicas porque a economia precisa funcionar, as atividades econômicas não podem parar porque a gente depende delas. Mas é preciso que tenhamos essa preocupação com os métodos preventivos. Quero esclarecer para vocês, que estou fazendo essa live, então uma hora ou outra você vai ouvir um barulho, algum barulho da rua, uma criança gritando, alguma coisa assim. Isso é normal aqui nas lives. Não estou com isolamento acústico aqui, então vocês vão perceber isso em alguns momentos. Continuando o nosso assunto, a gente vai falar sobre essa questão da prevenção do uso das máscaras. Então, é imprescindível continuar usando-se máscara, continuar lavando as mãos, como medidas preventivas ao novo coronavírus. Porém, foram tratados assuntos importantes também essa semana, como, por exemplo, o pico da pandemia aqui em Minas. Alguns órgãos independentes estavam estudando um período para que esse pico ocorresse, que seria setembro. Só que o secretário de Estado de Saúde, ele disse que esse pico deve acontecer mesmo em julho. O que é o pico da pandemia? É um período em que os casos meio que dobram, aumentam assim consideravelmente mesmo.
E a gente estava, né, caminhando assim, no início foi legal, as barreiras para separar o vírus, depois desleixou bastante. Agora a preocupação novamente, né, até onde que isso vai ficar. Isso foi falado durante o jornal, está lá no dia 2 e no dia 3 de junho. Outro assunto que falamos também, né, durante essa semana, foram os trabalhos remotos do Senado e da Câmara. Assim como diversas empresas, escolas que estão tendo que se adaptar, o Senado e a Câmara também estão tendo que se adaptar para aprovar os projetos de lei. E ontem, especificamente, a gente tratou desse assunto no Jornal Super News, que está lá no YouTube. A gente falou sobre esses projetos de lei que foram aprovados em tempos de pandemia e como que isso está sendo trabalhado. Trabalho remoto, ou seja, os deputados estão assim em suas casas, em seus escritórios, em suas cidades de origem, né? E participam ali de uma videoconferência, tanto no Senado quanto na Câmara. E esse método de videoconferência ele foi reconhecido pelo Parlaméricas, uma reunião ali virtual também, de diversos parlamentos das Américas e de outros países, em que o nosso Senado brasileiro foi reconhecido por seu trabalho de videoconferência, que tem sido eficaz, né? Porque muitas leis estão sendo aprovadas. Essa semana se aprovou o recurso de 3 bilhões para pessoas ligadas à área da saúde, né? Para pessoas ligadas à área da cultura. Foi aprovado ontem no Senado, né? E o projeto deve ir para a sanção ainda, né? Então, ainda depende de outros trâmites para que seja liberado. Também foi revisto aquele projeto sobre o uso de máscaras em todo o território nacional. E sobre essa questão das máscaras, eu acho que assim, tem uma grande incógnita ainda, né? Por quê? É um método preventivo, as pessoas sabem disso. Conversando com uma amiga, ela falou assim, nossa, mas na gripe espanhola já se usava máscaras, por que agora, né? Que é tão necessário, as pessoas ainda estão reluzentes em usar, né? Porque muita gente não sabia que naquela época usava-se máscaras. Então, é uma medida eficaz e que deve ser trabalhada, né, nesse período. Então, assim, o uso das máscaras é fundamental. Não sei se tem algum estado ainda ou cidade que não tornou obrigatório o uso de máscaras, mas demorou bastante para São Paulo, por exemplo, implementar no transporte público. Belo Horizonte também demorou. E mesmo nas cidades onde o uso é obrigatório, em público, em atividades públicas, tem pessoas que ainda não estão usando. Então, é uma questão de saúde pública. As pessoas têm que se preocupar com isso. O uso de máscaras e também das outras medidas preventivas. Por quê? É a forma de se vencer, né, essa pandemia de forma mais rápida. E os casos estão chegando às cidades do interior. Aqui no leste de Minas mesmo, cidades pequenas que não tinham casos, agora estão tendo seus primeiros casos. Reflexo aí de algum método que não foi eficaz na prevenção. Falamos também do Abraham Weintraub, que é o ministro da Educação. Ele prestou depoimento à Polícia Federal essa semana. E lá na Polícia Federal ele falou sobre um ato que ele teria cometido racismo numa publicação no Twitter em abril, que ele falou sobre como que surgiu a pandemia. Muitas pessoas imaginaram algo parecido, né? Porque a doença surgiu na China e tudo mais, mas nada justifica cometer um ato de racismo em cima disso, né, gente? O fato de ter surgido uma doença em tal lugar não significa que as pessoas são necessariamente culpadas dessa situação, mas ele está sendo investigado. Então, até então é uma situação que a justiça irá definir aí, né? E ele fez um posicionamento depois falando, né, que ele é a favor da liberdade de expressão, né? Mas deve-se dosar a liberdade de expressão com o que a gente vai dizer também, né? Nada justifica preconceito e racismo como forma, usando isso, né, como se fosse simplesmente liberdade de expressão.
Outro assunto que falamos ontem foi a morte de Fabiana Anastácio, que é uma cantora gospel muito conhecida, né? Ela tem louvores muito conhecidos. E ontem falamos no jornal Super News também, fizemos o registro dessa morte dela, porque ela estava lutando contra a doença já há algumas semanas, né? Ela foi diagnosticada, salvo engano, em meados de maio e estava internada, e ontem, na madrugada de ontem, ela veio a falecer em decorrência das complicações do novo coronavírus. Ela tinha obesidade e também, segundo informações, ela tinha uma outra comorbidade que seria diabetes, né? Então foi um assunto registrado ontem também no jornal Super News. Falamos sobre meio ambiente, sobre a programação para o meio ambiente, e para terminar por hoje, eu vou falar com vocês a respeito de lives, né, sobre turismo. O youtuber Thiago Lopes realizou algumas lives essa semana. A Babilins também realizou lives sobre turismo. Tem muita gente falando sobre esse assunto porque viajar no período pós e depois da pandemia é um dos grandes desafios, né? Muitas pessoas estão viajando, mas a trabalho, né? Com barreiras internacionais. Então, quanto mais informações tivermos sobre isso, melhor para a gente se prevenir, né? E se adequar à nova realidade dessas viagens. Como serão, né? Como serão os voos, maiores cuidados. Aeroportos, gente, geralmente são lugares muito seguros e geralmente com medidas muito eficazes contra uma série de adversidades que se enfrentam no dia a dia, né? Até mesmo por questão de segurança do voo, do destino para onde você vai. Então o aeroporto é um dos lugares mais seguros que temos, mas, né, a pandemia ela é meio que invisível. Então o coronavírus ele é invisível, então não sabemos até onde ele vai. Então, como que serão as viagens no futuro. Então fique ligado nesses influencers sérios, né, de viagem, que tratam sobre isso em seus vídeos. E o Thiago Lopes está fazendo uma série especial com vídeos previamente gravados de parques nos Estados Unidos. São parques em Orlando, na Flórida, onde ele mostra os parques de diversões da Disney e da Universal. Agora ele vai falar sobre a cidade de Orlando, então deve sair novidade neste fim de semana. E na semana que vem, temos também uma programação especial de lives. Eu vou trazer aqui no nosso Instagram essa programação para você que me segue, verificar aí o que pode ter de interessante para você. Sobre o meio ambiente, diversas ações são tomadas, né, nesse período que a gente fica mais sensível às causas ambientais que deveriam ser rotineiramente praticadas, né? A nossa preocupação com o meio ambiente. Então, se você tiver algo legal aí que você queira compartilhar com a gente aqui no Jornal Super News, manda pra gente que a gente vai mostrar aqui. Um outro registro também que a gente faz hoje é sobre as festas juninas do Nordeste, né? A maioria serão, não ocorrerão esse ano, então pode ser que só ficarão mesmo para o ano que vem. Assim como as festas juninas, que são tradicionais por lá, aqui em Minas também, no interior, outros diversos eventos, se não cancelados, né, foram adiados. Então esses eventos serão postergados, remarcados para o ano que vem. Se você tiver alguma dúvida sobre isso também, pode mandar para a gente aqui no Jornal Super News que nós iremos falar sobre isso. Vou ficando por aqui. Esse foi o Jornal Super News, um pouco diferente de hoje. A gente vai fazer mais durante as próximas semanas, com assuntos diferentes, né? Trazendo um resumo do que foi falado durante a semana no jornal. E depois a gente vai fazer, tem uma novidade a caminho para vocês aqui no canal, tá bom? Queria deixar um abraço para a Regina e para a Leila, que me acompanharam nessa transmissão. Aí a primeira transmissão aqui do nosso perfil aqui no Instagram. Um abraço para vocês que nos acompanham no Instagram e também no YouTube.
esse vídeo vai para o YouTube e ficará disponível para você visualizar por lá. Tchau, bom fim de semana para você. Sugestões de pauta podem enviar no meu direct e terei o maior prazer de compartilhar informações com vocês. Tchau!